Boa tarde a todos. Eu sou Raíza Quintela, sou membro da Comissão de Direito de Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial da OAB Alagoas. E hoje nós estamos aqui com o Rafael Mendes, advogado especialista em cannabis medicinal, secretário adjunto da Comissão de Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial aqui da OAB Alagoas também, mestrando da Universidade Federal de Alagoas e diretor da Associação Arapiraquense de Pacientes de Cannabis Medicinal, a Associação Regenera. Olá, Rafael, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Raíza. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando. Vamos compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos aqui. Sim. E agradeço a oportunidade. Desejo que todos tenham uma boa viagem. Vamos lá, Rafael. Como é que iniciou essa sua trajetória com a cannabis medicinal, não só na área profissional, como na área pessoal também? Então, a minha história com a maconha, ela começou em 2019, mais ou menos, 2020. Quando eu tive aproximação com alguns amigos que utilizavam a maconha, o uso adulto da maconha, né? Fumavam maconha. Então aí eu tive esse contato. E Uhum. eu quis arriscar, né? Eu vou fumar e ver como é que eu fico. E nessas vezes que eu acabei provando, eu percebi que eu não tomava meus remédios para dormir quando eu chegava em casa. Eu não conhecia a maconha medicinal, assim, a cannabis medicinal, não entendia na época, não conhecia o mundo que é a maconha. Só que eu percebi que quando eu saía com esses meus amigos e porventura uma noite eu utilizava, eu dormia sem precisar tomar Zolpidem ou sem tomar Rivotril. Aham. Porque eu tenho ansiedade, né? Eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada que também vem de um TDAH, né? Eu fui diagnosticado com TDAH e aí tudo isso contribuiu para que eu entendesse, né, que não era esse bicho de sete cabeças que as pessoas pintavam, né? Que a maconha não era essa droga tão prejudicial que as pessoas falavam. Pelo contrário, quando eu fumava nessa época, eu não tomava remédio para dormir, o que foi muito interessante. Até eu descobri a cannabis medicinal, né? Uhum. Eu quero fazer uma observação sobre esse termo cannabis medicinal, Sim, por favor. porque a gente utiliza esse termo, né? Mas o seguinte, quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente dá a entender que existe uma cannabis que não é medicinal, né? Esse é o Uhum. problema desse termo. E cannabis, é maconha, né? Não existe uma cannabis medicinal, uma cannabis que não é medicinal. É a mesma planta, né? Então essa é uma observação. Eu prefiro o uso medicinal da cannabis, né? Que é o nome científico da maconha. E aproveitando o ensejo, eu também quero trazer um pouco da etimologia do nome maconha, porque eu acho que é importante. As pessoas precisam saber que quando a gente fala maconha, a gente está trazendo uma ancestralidade, porque a palavra maconha ela vem do dialeto quimbundo, da língua quimbundo, lá de Angola, e significa erva santa, né? Então toda vez que eu falo o nome maconha, na verdade eu estou falando a erva santa, a erva sagrada. Você vê a importância dessa planta para um povo que nomeava ela de erva santa, né? E que Sim. nós chamamos até hoje, só que não sabemos que estamos falando dessa maneira. Então, a minha história com a maconha foi assim. Eu conheci ela como uso adulto, Uhum. percebi os benefícios medicinais dela, a ponto de eu deixar de usar remédios convencionais. Procurei ajuda, encontrei uma amiga maravilhosa que é a Letícia Ravelli. Na época não era minha amiga, eu apenas admirava ela no Instagram. E aí ela que me orientou. Ela disse: olha, tem tal médico. O médico era lá do Paraná, Aham. do Pará, desculpa, lá do Pará. E ela que me orientou inicialmente nesse caminho. E quando eu botei o primeiro pé assim na maconha medicinal, eu vi o mundo que é. E aí não tive mais como voltar atrás. Foi um pé atrás do outro. E aí a gente vai conversando aqui no decorrer da. Sim, com certeza. Inclusive, você não parou por aí, né, na sua descoberta do uso dos canabinoides, né?
na terapia medicinal da maconha. E a partir daí você encabeçou essa associação que tem uma grande relevância social na cidade de Arapiraca, né, que é a Regenera. E eu queria que você contasse pra gente um pouco de como nasceu a Regenera, a partir de qual clamor ela surgiu, o que é que ela atende, como é que ela funciona, enfim, sane todas as nossas dúvidas a respeito dessa associação, que para mim particularmente foi uma referência, que foi de onde eu comecei também a ter acesso a cannabis medicinal, ao óleo da Legal. cannabis. Então, assim, além de tudo e antes de tudo, eu sou muito grata à Regenera. Então, explica pra gente sobre ela. Ah, que lindo, obrigado. A Regenera, ela surgiu, não foi criada assim, ela surgiu. Quando eu vi a necessidade de utilizar a maconha para fins medicinais, eu não tinha como comprar um remédio. Porque o óleo era muito caro, tipo, em 2020, era muito caro para importar, R$ 800 um frasco. Eu não tinha como fazer isso. A solução que eu tinha para fazer era plantar e fazer o óleo para mim. Então foi assim que começou. Eu comecei a plantar no banheiro da minha casa, só que eu plantei, mas eu tirei um habeas corpus, né? Sim, Eu entrei com a ação, que é um remédio constitucional de habeas corpus, o salvo-conduto, preventivo, né? habeas corpus preventivo, e aí eu solicitei para o juiz, né, para que eu pudesse plantar alguns pés na minha casa e daí extrair o óleo, extrair o remédio, para que eu pudesse fazer o meu tratamento. Dessa forma eu comecei a fazer para mim o óleo. Só que é impossível você manter só para você. Quando você tem algo muito bom, você não fica só para você. Uma das pessoas que se beneficiou, por exemplo, foi a minha irmã. Minha irmã era totalmente contra, né, o uso adulto da maconha, né, assim, o uso medicinal ela não entendia também. Hoje ela é advogada, uma das advogadas da Regenera. E ela é paciente, além de advogada, porque, já contando o relato dela, mas ela pode vir também contar Sim, futuramente, mas ela tinha várias cólicas, muitas menstruais. cólicas menstruais. Ela chegava a tomar 11 meloxicam por dia, assim, quando ela estava em crise, assim. Era Sei. muita medicação que ela tomava. Ia para o hospital. E quando eu apresentei a ela, assim, ela meio resistente para tomar, eu disse, toma. Toma, assim, botei na boca dela umas gotinhas. E, assim, até hoje ela não faz mais uso dessas medicações também para cólica. Entendeu? Teve esse E efeito teve esse positivo para ela, né? Justamente. E meus pais também começaram a utilizar para tratar a hipertensão, enfim. E aí começou a surgir outras pessoas também interessadas, né? Tem a Érica, que é assistente social, que é a vice-diretora da Regenera, também que começou a perceber os benefícios. E a família dela já utiliza também, a mãe dela tem dores crônicas, fibromialgia, e também faz uso da cannabis medicinal, acompanhada pela doutora Paula Vilela, a qual eu mando um abraço aqui em Maceió, uma pessoa muito querida. E então, não teve como manter de uma forma Unipessoal, né? justamente. Então, a única forma de manter e fazer algo em prol de que as pessoas conhecessem os benefícios medicinais da maconha era formando-se uma associação privada sem fins lucrativos, né? Através de um movimento da sociedade civil organizada. E aí, nós, em novembro de 2022, na verdade, a ideia já foi muito antes, foi desde março de 2022. Sim. Começou a surgir a ideia de fazer alguma coisa no Estado e levantar esse debate. Nós encontramos o deputado Lobão, na época deputado, com uma pessoa que eu muito admiro, e a gente se uniu e começamos a debater nessa época sobre a maconha e ele apresentou o projeto de lei, a qual nós temos, a Lei 8754, e aí a Regenera foi crescendo. O nosso CNPJ saiu em novembro de 2022 e passamos por várias fases, né, difíceis até, porque não é fácil. Não tinha mais como eu plantar para as pessoas que chegavam, né? Sim. Eu não tinha mais não tinha como dar esse suporte para as pessoas. Então a gente começou a auxiliar as pessoas na importação. Era a Sim. única forma que eu conseguia ali, pelo menos, tentar fazer algo para que aquela pessoa que me procurasse, se ela quisesse, utilizasse o canabidiol
né, que vem importado. E aí a gente funcionou assim durante um tempo. Até a gente fazer um contrato de parceria com a Droga Vegetal, que é uma farmácia de manipulação lá de São Paulo, que recebeu autorização do Tribunal de Justiça de São Paulo para manipular e dispensar o extrato, o óleo, né, o óleo de cannabis. E aí nós fizemos esse termo de parceria e o óleo hoje da Regenera, né, vem dessa farmácia. Nós não plantamos hoje ainda. O nosso processo judicial está em trâmite, né? Os juízes ainda vão decidir, vão proferir a sentença. A nossa liminar foi indeferida, mas eu tenho certeza que a juíza ela vai deferir. Ela Entendo. vai deferir na sentença, né? A liminar ela não. É o que a gente espera, né? Até mesmo pelo nosso cenário conservador, né? O cenário conservador não só político do nosso estado, da nossa cidade, como também como isso respinga também no nosso judiciário, né? Apesar da gente ter essa promulgação da lei, ainda resta a regulamentação da mesma para que ela tenha os fins práticos a quais ela se destina de fato, né? Como é que está essa questão da regulamentação dessa lei para que as pessoas tenham mais acesso, esse amplo acesso que é o que a lei garante, É, a lei a, estadual, né? a Lei 8754, de autoria do deputado Lobão, assim, é sem dúvida uma das melhores leis do Brasil, que trata da cannabis medicinal e do cânhamo industrial, e da Sim, pesquisa científica, do auxílio a instituições e associações e universidades públicas para que pesquisem e que trabalhem com a cannabis, sendo financiada pelo poder público. Então a lei ela é incrível. Falta a regulamentação dela, né, que está a passos, né, está andando sim. O Ministério, a Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas já montou um grupo de trabalho para regulamentar a lei. Então, esse sim, grupo de trabalho ele conta com algumas frentes, né? O grupo de sim. trabalho ele conta com a frente das associações que existem no estado, né? Que atualmente são três: o ICA, a Regenera e a Liamba. Então, as três associações compõem o grupo de trabalho junto com a Universidade Federal, Uhum. né? Junto com a Universidade Federal de Alagoas, junto com o Conselho de Farmácia, o Hospital Universitário, enfim, outros entes que estão iniciando esse debate para regulamentar a lei. E futuramente, né, na verdade, não é o grupo de trabalho que regulamenta a lei, sugestiona para que o governador regulamente. Já está sendo debatido e criado. Com certeza, né, nos próximos meses vão haver mais debates sobre essa regulamentação. Inclusive, uma das pautas da reunião foi que haveria uma audiência pública para que as pessoas pudessem também comparecer e chamar pessoas de autoridade na área para que possam também dar o seu parecer. Então a regulamentação ela está andando. A nossa lei, diga-se que ela é mais complexa do que a lei de São Paulo. Uhum. É mais antiga também e mais complexa. A lei de São Paulo ela é bem mais simples. Se você for pegar o texto da lei de São Paulo e de Alagoas, a de Alagoas dá um show, porque a de Alagoas abarca associação privadas, que abarca o plantio da maconha em solo nacional. Eu acho que nenhuma lei estadual teve essa audácia que teve Alagoas. Então eu acho que é preciso ser discutido muito isso, né? Tem que ser um debate realmente com toda a sociedade, inclusive com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com toda a sociedade, com todos os poderes, para que realmente haja uma efetividade dessa lei. Porque o que é que está acontecendo em São Paulo hoje? Hum. A lei está regulamentada. E o que aqui entra em São Paulo de medicação é aquela medicação que é importada. Foi adquirida Então, através de licitação, né? então é caríssimo. Entendeu? A matéria-prima é paga em dólar. Sim. Sendo que é uma planta, o extrato de uma planta que pode ser manipulada em farmácias de manipulação, que podem ser trabalhadas em farmácias vivas. E essa é a nossa luta, né, para que seja trabalhado como farmácia viva e não como uma medicação de uso restrito, Sim, como acontece hoje. O que sim. é que acontece hoje, para muita gente que não sabe?
A Anvisa autoriza a entrada no Brasil de produtos importados. Sim. Só que esse produto que entra no Brasil, ele não é analisado, não tem análise, não tem nada. Ele só entra no Brasil porque foi autorizado lá como um suplemento alimentar. E entra aqui como uma medicação e é toda uma burocracia para isso. Então a gente precisa discutir essas questões para tentar resolver. E o grupo de trabalho, ele está se iniciando aqui no estado, né? E eu fico muito feliz por isso, porque é um avanço. E eu tenho certeza que vai ser, passos ainda mais vão ser dados até chegar numa regulamentação dessa lei que eu acho que vai abranger todos os setores da sociedade. Aham. A Regenera hoje, ela conta com quantos associados? Então, a Na Regenera média? hoje é uma associação privada sem fins lucrativos, né, que a nossa missão é democratizar o acesso à cannabis medicinal. Para Sim. isso, a gente fornece informações aos pacientes que desejam, fornecemos auxílio jurídico, auxílio médico, odontológico, veterinário também. Então, se o paciente quer uma consulta médica, a gente também faz esse encaminhamento, consulta odontológica. Se o paciente for PET, também. E também fornecemos o óleo extraído da maconha. Eu perdi a pergunta. Quantos Quantos pacientes pacientes? E com isso, a Regenera já atende hoje, né? hoje a gente atende em média 200 pacientes, 200 famílias beneficiadas. Eu não digo pacientes porque é o seguinte, quando você muda a vida de uma Sim. pessoa, Você não muda você só de uma, não né? muda só de uma, você começa a mudar a vida de todos ao seu redor. E aí essa onda vai crescendo, né? E E todos todos. acabam sendo beneficiados, né? Não só pela qualidade de vida daquele ente familiar que está desfrutando de uma melhor qualidade de vida pelo uso da cannabis, mas também por toda a dinâmica familiar, que se torna muito mais Sim, harmônica, né? é muito emocionante assim eu ouvir uma mãe dizer, olha, minha filha não tem mais crises epiléticas há tantos dias, Sim, sendo que tinha 15 por dia, sim. com uma planta, né? E que tá aí sendo estudada desde 1964, né? Desde 1964, o professor Rafael Michulan ele já faleceu, né? Ele e seu grupo de pesquisa estudaram a maconha lá em Israel. A professora Allen Howlett, dos Estados Unidos, eu não sei bem a pronúncia, mas eu acho que é mais ou menos isso, Sim. que junto com o professor Rafael Michulan complementaram o estudo do sistema endocannabinoide e os fitocannabinoides como uma opção terapêutica segura, confiável e que faz uma diferença, mas até hoje está aí parado, né? Por que será? Realmente causa uma certa surpresa, eu acredito que para todos que estão nos ouvindo, saber que uma associação grande, que abarca já 200 associados, 200 beneficiários, ter a sua liminar para o seu plantio negado. Né? Então, assim, o que é que pode ser configurado como urgência num caso como esse, se não o que de fato caracteriza-se pela situação do acesso e dos pacientes da Regenera, Justamente, né? a Regenera ela já fez mais por algumas pessoas do que o SUS conseguiu fazer. Com Eu digo o certeza. caso da dona Dorinalda, assim, como referência. O que o SUS proporcionou a ela remédios convencionais que não deram efeito e que ela estava sem conseguir deglutir, sem conseguir mastigar. E a Regenera conseguiu, não a Regenera, né? A maconha, a planta, conseguiu restabelecer uma dignidade, restabelecer sua saúde. E isso não tem preço, né? E restabelecer os direitos fundamentais básicos, né, que são até assegurados pela nossa Constituição. E aí, fazendo um gancho nessa situação, seria bom a gente levantar esse ponto que é essa questão dessa PEC das drogas que está tramitando agora, né, no nosso Congresso, sendo aprovada já pelo nosso Senado, em que delimita que qualquer quantidade de droga já vai ser digna de punição para o usuário, né? E aí seria uma boa temática para que você comentasse conosco aqui a respeito dos impactos que isso pode ter no acesso a cannabis medicinal, apesar de serem coisas diferentes, o uso recreativo do uso medicinal, apesar de ser a mesma substância, né? O quanto que essa criminalização pode impactar também os pacientes dos canabinoides, né? Que a gente sabe que os pacientes, muitos utilizam todos os canabinoides, alguns
utilizam de forma isolada alguns canabinoides, dois ou um só. Enfim, como é que isso impacta o dia a dia, a prática desse paciente que já tem tanto preconceito, já tem tantas ressalvas para buscar um tratamento alternativo que tão mistificado e tão cheio de fake news, né? Como é o que acontece também com a relatoria de diversas celebridades, assim, que estão defendendo essa pauta dessa criminalização, dessa PEC, né? A PEC, ela é um absurdo no meu ponto de vista, né? Como você disse, ela criminaliza a conduta de qualquer substância, de qualquer quantidade, né? O que é mais absurdo ainda. O usuário, em primeiro lugar, de drogas, ele tem que ser tratado como na saúde pública, Sim, né? A gente tem que tirar o direito do direito penal o usuário de drogas. Eu não falo do traficante de drogas, eu falo do usuário de drogas. Tem que ser tirado do direito penal e incluído na saúde pública. Porque aquele usuário de droga, ele não tem forças muitas vezes para sair do seu vício. E isso eu não falo da maconha, sim, falo de e outras outras drogas, de outras substâncias. substâncias. Né? A maconha, pelo contrário, pode ajudar aquele paciente que é viciado em alguma outra droga sintética. A maconha pode ajudá-lo também, Como né? também não há casos de dependência, né, de maconha, né? Já é cientificamente comprovado que é uma planta que, se há algum tipo de dependência, essa dependência é psicológica e não Sim, advinda dos compostos químicos da planta, né? Então, justamente. E essa PEC, no meu ponto de vista, ela é mais uma arma sim, racista do Estado para tentar criminalizar aquele jovem negro periférico, porque a droga vai continuar aí, sim. né? A PEC é só um papel que vai entrar e vai tentar. E para onde isso vai, né? Onde que vai, quem vai sofrer com isso? É o preto e o pobre que tá lá na favela. O rico que tá lá cheirando cocaína, usando bala e, enfim, tudo em suas festas, eles não vão ser reprimidos por causa dessa PEC. Então aí a gente vê que essa proibição ela é racista e ela tem origem racista, né? A proibição de drogas, a proibição da maconha, e aí eu falo da maconha especificamente, ela tem ela se iniciou racista. E eu digo isso porque a lei do pito de pango, né, foi a primeira lei do mundo a condenar o uso e o plantio da maconha, foi brasileira, do Rio de Janeiro, né? No Código de Condutas de 1830 do Rio de Janeiro, na seção de saúde, o primeiro artigo diz que é proibida a venda do uso e o uso do pito do pango, que era assim como era chamado na época, já foi chamado de diversos nomes, né? Pito de Angola também, né? Mas na lei fala do pito do pango, bem como a conservação dele em casas públicas, né? Não podia ter em casa, não podia plantar. O vendedor será multado. Os escravos e mais pessoas que dele usarem, 3 dias de cadeia. Então, você percebe que a lei já faz uma distinção entre escravos, que era escravo negro, e demais pessoas que dele usarem, provavelmente o indígena ou alguma pessoa menos favorecida, porque a maconha ficou nesse núcleo da sociedade, né? Porque veio da África, eles trouxeram, os nossos irmãos africanos que foram escravizados trouxeram a maconha da África, os índios, os indígenas aqui tomaram para si também e viram os efeitos medicinais da planta e começaram a usar. E aí nessa lei você percebe, é multado aquele que vende, o escravo ou algum outro que usar, 3 dias de cadeia. Então provavelmente não era o escravo que vendia, não era o negro que vendia. Sim, tem Quem essa vendia? diferença, né? Né? Quem vendia isso? Né? É uma pergunta que você pode se perguntar, né? E se questionar. Então a proibição ela nasce racista. A proibição da maconha no mundo nasceu racista. E continua racista com essa PEC. Né? Eu acredito que inclusive ela é inconstitucional e que o STF espero que derrube. É realmente uma situação que nós vivemos desde esses primórdios aí, desde da escravidão,
essa questão do negro ser sempre colocado como pária da sociedade, né? Inicialmente sendo negado a ele todos os direitos fundamentais possíveis, todos os direitos da cultura e Ao como seu isso próprio remédio. ao seu próprio Porque eu faço uma pergunta aqui, o que era mais fácil para o negro? Entrar numa farmácia, para o escravo daquela época, entrar em uma farmácia e comprar sei lá, um remédio para cólica ou para dormir, ou plantar maconha em casa e fumar e dormir tranquilo, como era de costume no seu país de origem. Qual era o mais fácil para ele? O que é que ele iria fazer? que ele tinha condição E financeira condição de fazer. E ainda continua hoje, a cannabis medicinal, ela é elitizada, do mesmo né? jeito, É do né? mesmo jeito, continua do mesmo jeito, só mudou os atores. Mas o roteiro continua o mesmo. Enquanto alguns são presos por essa planta, né? Enquanto tem suas residências invadidas por essa planta, outros vão na farmácia e têm o acesso legal com cupom fiscal, nota fiscal e CPF na nota. Como eu costumo Sendo que é dizer. a mesma, basicamente a mesma coisa, né? O extrato da maconha é só a flor da maconha extraída e fazer o remédio ali. Mas é a mesma substância, não tem diferença. Até porque o óleo, ele é natural, ele é fitoterápico, ele vem da planta, né? Então não tem diferença absolutamente nenhuma. E como essa associação ao racismo que fazem da cannabis, da maconha ao racismo ao proibicionismo, impacta também o acesso, a como isso dificulta o acesso do paciente que quer buscar um tratamento alternativo, quando já não se tem mais resposta às outras medicações, né? Porque isso se estigmatiza cada vez mais como algo errado, assim como se estigmatiza também a periferia pela questão do crime, e a gente sabe que não é assim, a periferia é um jardim, né? Tem diversos tipos de flores e tem algumas situações que sim, são de criminalidade, mas aquilo não é a totalidade do que significa a periferia e do que significa Com o certeza. movimento negro também. Então, assim, o quanto isso coloca um preconceito a mais, que a gente já vem alimentando ao longo dos anos, por muitos e muitos anos, encarcerando essas pessoas, sem nem pensar o quanto que isso está gerando de custos para o próprio Estado. Quanto é que se custa um preso hoje em dia? Você custa o trabalho do policial que chega lá porque ele tá fumando maconha. Primeiro que é o seguinte, quantos policiais que nos ouvem atenderam alguma ocorrência de alguém fumando maconha? Olha, tem alguém fumando maconha que tá fazendo. É difícil um policial ir até alguma ocorrência por causa de maconha. Geralmente é álcool, né? Em maioria das vezes é álcool que ocasiona as ocorrências policiais. É, então, eu me perdi. Então, isso acaba ficando cada vez realmente mais difícil para quem realmente quer fazer o uso também Sim, medicinal da verdade. cannabis, né? Porque, Fica difícil, porque é o seguinte, eu lembrei o que eu ia falar. Vou dar o meu exemplo. Eu comecei comprando óleo. sim, Eu aguentei um mês, 2 meses, e olha que na época eu era servidor público, eu tinha um salário razoável. Eu não consegui manter. é Não consegui caríssimo. manter o uso do óleo, entendeu? O que é que eu disse? Eu vou plantar e eu mesmo vou fazer. E foi isso que aconteceu, né? Então, também não é tão difícil fazer o óleo, obviamente que eu, como eu disse, eu não poderia dar esse óleo para ninguém, porque era um óleo que eu fazia para mim, para o meu uso pessoal. A qualidade sobre o óleo, quem diz respeito dela sou eu, porque eu tenho a consciência das minhas vidas, né? Da minha própria vida. Cada um faz o que achar bem melhor. Inclusive o STJ diz que o óleo caseiro artesanal é responsabilidade da própria pessoa. Não tem por que eu estar dizendo, mas isso aí não tem a qualidade necessária. Até porque o óleo importado que entra no Brasil também não tem qualidade nenhuma, porque o meu óleo caseiro não pode, né? Então é isso. Você não consegue manter o tratamento com a cannabis no Brasil e é um tratamento recorrente. Né? Você não. Tem pessoas que param, fica tranquilo. Eu preciso diariamente, porque eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A minha ansiedade, ela é eterna, com ou sem maconha. E antes da maconha, eu utilizava venlafaxina, Velija, já usei vários remédios ansiolíticos e antidepressivos, e nenhum fazia realmente o efeito que eu sinto hoje com a tranquilidade. Hoje eu durmo tão tranquilo. Antes, quando eu não tinha maconha na minha vida, eu dormia, era como se fosse
eu me sentia como se fosse um véu que era bem fininho, o meu sono, sabe? Qualquer coisa, eu Um sono acordava leve, assim. né? Eu não dormia bem assim, tipo, muitos anos. Aí sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tomar Dramin. Sim, eu já Eu tomava tomei Dramin, Stamin. Eu acho que muita gente faz isso, mas eu fazia isso todos os antialérgico. dias. Todos os dias. Até descobrir, né? Até ir no psiquiatra e tomar os alopáticos para poder achar na cannabis. Eu queria muito que o meu psiquiatra, antes de qualquer remédio alopático que ele tivesse me passado, ele tivesse prescrito canabidiol, CBD com THC. Eu preferia muito isso porque eu já ia começar no fitoterápico e não num químico, que eu fiquei anos tomando remédios químicos e tipo, a melhora muito pouca da minha ansiedade. Enfim, é É isso. você falando sobre esse seu uso dos benzoazepínicos, dos ansiolíticos, eu também passei por isso. Então, assim, eu tomava Uhum. muitas medicações ansiolíticas, uma delas, o cetralina, que foi o que mais me marcou, porque no período em que eu tomava a cetralina, eu não conseguia sentir que eu conseguia ver as boas coisas da vida. Era impressionante porque, assim, antes eu tinha prazeres em estar junto da família, em estar junto de alguns amigos, em fazer alguma socialização. E depois que eu iniciei o tratamento com cetralina, para mim o efeito foi esse. Eu não sentia mais a ansiedade, mas não sentia também mais nada. Era um verdadeiro tanto faz na minha vida. Eu Então, sei como é assim, isso, já senti. é uma medicação que é tão cheia de efeitos colaterais. Tem outras que chegam a ser muito piores, por exemplo, medicações que são ministradas para os autistas, né? E até para fibromialgia. Quantos colaterais Uhum. essas medicações trazem? E elas não têm nenhum tipo de estigma, né? Por exemplo, uma pessoa que faz um uso de um opioide, que é também uma planta, como a maconha, através de um tramal, por um exemplo, vai na farmácia e Só que compra sintético, né? Sintetizada. sintetizado, e assim não é considerado uma pessoa usuária de drogas. Nesse caso, a gente viu um caso que Não foi tem muito. lógica de... Um caso que foi É uma piada muito de mau gosto. divulgado agora há pouco, a casa daquela família que utilizava o cetamina para Uhum. ter uma espécie de seita dentro de casa e o Pra ter abuso. algum vislumbre espiritual, né? Eles Uma tentavam. medicação legalizada, uma medicação Uhum. regulamentada, uma medicação que a gente sabe que, mesmo tendo controle, todo mundo tem acesso numa farmácia. Como realmente funcionam as coisas no Brasil. Hoje em dia, o brasileiro é um dos que mais consomem remédios que deveriam ter restrição de receita e não tem, né? Consome de É, forma clandestina. Então, assim, para ficar bem evidente que esse estigma com a maconha é justamente ligado à questão racista que o nosso país tem. são duas questões, no meu ponto de vista, né? Sim, Eu às vezes digo, isso não tem lógica nenhuma, o jeito que tá, né? Não tem lógica. Mas tem uma lógica, sim. Tem a lógica racista, que é essa que a gente já falou um pouco, mas tem a lógica mercadológica capitalista também, sabe? sim. Essa lógica capitalista, ela é terrível, é a pior de todas, né? Ela que é o mal dos males, o mal dos males. Tem uma frase do Dr. Siddhartha Ribeiro, que diz o seguinte: a maconha está para o século XXI, assim como a descoberta do antibiótico esteve para o século XX. E aí eu vou complementar esta frase do Dr. Siddhartha Ribeiro. A maconha está para o século XXI, assim como os antibióticos, os benzodiazepínicos, os opioides, os anticonvulsivantes, os antidepressivos, o combustível fóssil, a resina, a corda, o papel, o plástico, o algodão, a fibra industrial, o alimento proteico, o material de construção, entre outros, estavam para os séculos passados. Então você vê que há por trás uma guerra mercadológica e capitalista para não deixar a pauta da maconha avançar, porque ela não é só remédio. A maconha não serve apenas para uso recreativo ou adulto. O nome recreativo, eu não utilizo esse termo porque eu acho que é um termo idiota. Uso recreativo. Ninguém fuma um cigarro recreativamente, né? Uhum. As pessoas fumam porque fumam um cigarro. Ou fazem uso adulto, no meu ponto de vista, né? Fazem uso da substância
que querem. Mas voltando, a maconha ela não faz só medicação. A maconha ela faz, como eu citei aqui, combustível que não vem do petróleo. Combustível vem de onde hoje? Do petróleo. A maconha pode fazer combustível, biocombustível. E a gente ir deixando de utilizar começar a utilizar matérias renováveis e deixar de utilizar os combustíveis fósseis, né, que tanto Poluem, né? poluem o meio ambiente. A corda, o papel, o plástico, o algodão. Eu tenho camisa feita de maconha, de fibra de maconha, né? Existe carro feito de carroçaria de maconha. Isso não é de hoje. Ah, descobriu agora? Não. Em 1783, a coroa portuguesa instalou no Brasil a Organização Produtiva da Real Feitoria do Linho Cânhamo, que, utilizando mão de obra escravizada dos nossos irmãos africanos, produzia, através da fibra da maconha, conhecida pelo anagrama de cânhamo, cordoarias e velas industriais, e velas da indústria naval no período das grandes navegações. Né? Isso é referência à Rosa 2020. Em 1824, houve o fim da feitoria e o uso industrial da maconha ficou enterrado no país por longos anos. Não é novo. Tem relato de fibra de maconha em vasos na China em 3.000 anos antes de Cristo. Não é um conhecimento novo. O mundo já sabe disso. É ancestral, Mas né? é ancestral, mas há forças contrárias. Né? As forças São os contrárias. interesses capitalistas que... Mas eles vão cair. Entendo. Não tem como segurar. Tentaram derrubar a planta, a erva santa, mas nunca conseguiram e não conseguirão. Inclusive, Rafael, eu estava lendo a respeito do cânhamo um dia desses e eu vi que, além do potencial de produção de diversos produtos do cânhamo, ele também ele tem um potencial imenso assim, de recuperação do Do solo. de outras plantações. Inclusive, é importante a gente mencionar isso no podcast aqui em Alagoas, porque nós temos uma cultura de cana-de-açúcar aqui em Alagoas, né? E é uma cultura que, de certa forma, distribui diversos metais pesados ali naquele solo, prejudica aquele solo e, consequentemente, prejudica a periodização daquela plantação, né? Então, o cânhamo sendo plantado de forma concomitante à cana, pode ser um agente que beneficie tantos produtores, né? A capacidade do Brasil também em ter essa plantação e de ser um dos grandes exportadores de diversos produtos ou de matéria-prima vindo do cânhamo. Já pensou... Desculpa ter te atrapalhado. Fica à vontade. Mas já pensou se essa regulamentação da lei estadual ela ocorre de uma maneira realmente efetiva e que a gente utilize o cânhamo industrial como fonte de renda para Alagoas, geração de milhares de empregos, renda, imposto para o Estado, que é uma realidade já possível, o cânhamo industrial, né, há debates, enfim, mas é algo que vai vir também e Alagoas tem que estar à frente. Já estamos aí com essa lei, né? Estamos à frente. Tem tudo para essa regulamentação dar realmente frutos positivos. E enquanto isso, nós vamos aguardando também a decisão, né, daquele incidente de assunção de competência que tramita no STJ a respeito da regulamentação do cânhamo. E acredito que com uma sentença favorável naquele caso, Sim. as portas para o cânhamo, para a regulamentação junto ao Ministério da Agricultura e tudo mais, vai se tornar algo muito mais acessível ao produtor também. Você acredita que esse é o caminho para a gente ir desmistificando a maconha, a cannabis, que é a planta cannabis sativa? Esse é o caminho dentro da pesquisa também, da pesquisa científica. Sim. Né? A pesquisa científica ela tem que fundamentar. Inclusive, um grande amigo meu, o Rubens, ele está estudando aqui na UFAL, inclusive, né, fazer biocombustível da semente da maconha para alimentar a própria frota de ônibus da UFAL, né? Então ele já o projeto assim incrível dele, que o reitor da UFAL, o professor Tonholo, já tem ciência desse projeto que está em desenvolvimento e que com certeza vai dar muitos frutos para o estado de Alagoas, né? Um aluno universitário, um aluno brilhante da UFAL, que teve essa ideia, né, fazer o biocombustível da semente do cânhamo.
E aí, enfim, é isso. É realmente uma pauta nova. A gente entende que tem esse estigma, mas o nosso papel na criação dessa comissão, como é a primeira comissão e nós somos os primeiros membros dessa comissão, é trazer justamente esse tipo de informação para a população alagoana como um todo, para todos os nossos colegas advogados, para todos os produtores rurais, para todos os empresários que queiram iniciar no mercado da cannabis. É um mercado milionário, cada ano que passa Gigante. ofere mais lucros. Então, assim, eu acredito particularmente que não seja um terreno de uma pessoa só, né? Popularmente falando. Eu Não, acredito jamais. que tenha espaço para todas as vertentes que a maconha e a cannabis medicinal Sim. pode proporcionar. Né? Então é isso, eu agradeço muitíssimo a sua participação, representando aqui a Regenera, uma associação que eu só tenho coisas boas a falar, não sou meia suspeita, e representando também a nossa comissão, Sim. né? Agradeço também pelo seu trabalho, seu empenho junto à comissão. A gente sabe que é difícil a gente trazer verdades que não são novas, mas não deixam de ser verdades. Eu não tô falando nada novo, né? A gente não tá falando nada novo. A gente tá refalando o que as pessoas já falaram e já tinham esse conhecimento lá atrás. Aham. Né? A gente só quer realmente voltar às origens, né? Por que primeiro o médico precisa receitar um ansiolítico? Por que o médico precisa receitar primeiro um Rivotril? Receita um canabidiol, é um fitoterápico, né? Por que tem que ser de segunda linha? Se é uma planta, Sim. né? Que tem que ser tratada como uma planta que ela é. Não é nem perigosa, nem mais do que, nem menos do que outra. E tanto é comum também a utilização de ervas no geral, né? Ervas cicatrizantes. Se nós formos dar um passeiozinho no mercado da produção, a gente vai ver ali nos raizeiros uma infinidade de ervas que servem para uma infinidade de situações. Eu, particularmente, cresci no interior, junto com a família que era do interior, apesar de ser de Maceió. Mas sempre fui tratada de gripe com lambedor. Acho que todo mundo já tomou um lambedor para gripe. Já tomou mastruz eu nasci com asma, né? Então tomava muito mastruz com leite. A cura tá na natureza, né? Tratei Tá no meio muito ambiente. a minha asma na infância com a homeopatia. E assim, dessa forma foi que eu obtive resultados, né? Eu nunca tive resultados tão bons, diferentemente do que eu tive da natureza com as bombinhas, por exemplo, para asma. Então, Eu também tenho asma, viu? então estamos juntos Estamos nessa. juntos. Então é isso, pessoal. A gente encerra o episódio de hoje agradecendo o espaço aqui fornecido pela OAB Alagoas, que nos abraçou a criação dessa comissão e vai abraçar muito os outros trabalhos que nós vamos ainda desenvolver em prol da sociedade, como a Casa da Democracia deve de fato proceder. É isso, muito obrigado, Raíza. Só para finalizar, eu gostaria de mandar um abraço para o professor Adelmo Fernandes, meu orientador do mestrado, professor de educação ambiental. Ele está me ensinando muito sobre educação ambiental. Sim. O meu tema, meu assunto do mestrado é a inclusão do ensino da maconha dentro da UFAL como política pública. Esse é meu ponto de pesquisa. Então, obrigado, professor, por todo o apoio. Eu desejo aqui a todo mundo também um ótimo dia, uma ótima semana, que conheçam um pouco mais sobre a maconha, pesquisem mais, sigam o Instagram da associação, Regenera AL. Quem quiser olhar o site regeneracbd.org, então dá uma olhada, conhece mais um pouco do trabalho, porque a gente precisa desmistificar todo esse preconceito por trás, né? Porque é uma planta que veio no mundo muito antes de qualquer ser humano aqui pisar, né? Qualquer religião, qualquer mitologia, as plantas vieram primeiro. Deus criou primeiro a planta do que o homem. Então, e o Deus que eu digo em qualquer concepção que você acredite sobre Deus. Então, primeiro se veio a planta, depois o homem. Então, nós que devemos reverência a ela e não prendê-la. É isso, muito obrigado.